Judith Eva Barzi nasceu em junho de 1978 em Los Angeles, na Califórnia. Filha de pais imigrantes húngaros, seus pais se chamavam Joseph Barzi, mais conhecido como Arizona John, e Maria Barzi, e ambos já haviam passado por outro casamento. Eles deixaram a Hungria quando ainda eram jovens, após a repressão soviética que ocorreu em 1956, e por coincidência acabaram se conhecendo nos Estados Unidos, enquanto a Maria trabalhava como garçonete em um restaurante e os dois começaram a namorar. Pouco depois, eles se casaram. Desde nova, a Maria, a mãe da Judith, tinha o sonho de ser uma atriz famosa, só que devido a algumas divergências da vida, ela acabou não conseguindo seguir por esse caminho. Então, quando a Judith nasceu, ela viu na filha uma oportunidade de transformá-la naquilo que ela sempre quis ser, que era uma atriz famosa. Aos 5 anos de idade, enquanto a Judith estava em uma pista de patinação, ela foi confundida com uma criança menor, uma criança de 3 anos de idade, por uma equipe que estava gravando um comercial no local. E o que chamou a atenção deles foi o fato da Judith ser tão nova, mas patinar tão bem. Então foi naquele momento que surgiu a oportunidade da vida dela. Ela foi contratada para fazer um comercial de suco de laranja do Pato Donald. E ela se saiu super bem, ela decorou muito rápido as falas, e aí depois disso ela foi chamada para fazer outros comerciais. Ao longo da vida, a Judith chegou a fazer mais de 70 comerciais de TV. E em 1984, aos 6 anos de idade, ela estreou na televisão com a série Fatal Vision. E ela era tão pequenininha que, para vocês terem noção, nessa série, ela interpretou uma criança de 3 anos de idade chamada Kimberly McDonald, que na história havia sido assassinada pelo próprio pai. E detalhe é que, devido ao tamanho da Judith, teve um momento da vida em que ela precisou tomar injeções hormonais na Universidade da Califórnia para poder ajudar ela a crescer. Nessa época ela tinha 10 anos de idade. E, segundo algumas pessoas, ela facilmente poderia ser confundida com uma criança de 8 anos. Depois de estrear na série Fatal Vision, ela passou a estrear em outros filmes como Tubarão 4, A Vingança, Em Busca do Vale Encantado e Todos os Cães Merecem o Céu. Nesses 2 últimos, ela dublou os personagens. E a essa altura, a Judith já estava ganhando muito dinheiro. Para vocês terem noção, quando ela estava na 4ª série da escola, ela já ganhava cerca de $100.000 por ano. O que permitiu que a família dela se mudasse para uma casa maior, uma casa de 3 quartos na rua Michael, número 22.100, no bairro da Canoga Park, na extremidade oeste do Vale de São Fernando. A carreira da Judith ia muito bem, mas dentro de casa a situação era completamente diferente. O pai dela, o Joseph, que era encanador, desempregado, ele era alcoólatra e um homem extremamente e cheio de ressentimentos com tudo o que estava acontecendo. Ele cometia inúmeros abusos contra a Judith e a mãe dela. Aparentemente, o Joseph teria abusado física e sexual da Judith, porque na cabeça dele, a Maria e a Judith iam ganhar muito dinheiro e iriam abandoná-lo. Para vocês terem noção, teve uma situação quando a Judith foi gravar o filme Tubarão 4, A Vingança, que ela precisava viajar para as Bahamas e ele colocou uma faca na garganta dela e disse que se ela não voltasse para casa, ele iria assassinar. Inclusive, o Joseph não escondia a vontade que ele tinha de assassinar as duas. Ele chegou a dizer para um amigo dele que queria matar sua esposa, só que esse amigo questionou a ele o que ele faria com a Judith, né, como ele iria cuidar dela, e ele disse para esse amigo que tinha também vontade de fazer o mesmo com a filha. Então, quanto mais sucesso a Judith fazia, mais ele ficava paranoico, violento, ele ameaçava inúmeras vezes tirar a vida das duas, e a Maria tinha medo do que ele podia fazer a elas. Ela comentou com uma vizinha, que também era amiga dela, né, que quando ele bebia, ele se tornava mais ameaçado, e que ela tinha medo de fugir com a Judith porque ela sabia que ele iria atrás das duas e ela sabia o que ele iria fazer quando ele conseguisse alcançar elas. E como eu havia dito antes, o Joseph já foi casado, ele havia se casado com uma mulher chamada Clara, com quem teve 2 filhos, só que ele começou a abusar dessas crianças. Eu não consegui achar se a natureza desses abusos eram sexuais ou se eram físicas, mas ele começou a deles e durante uma discussão com a Clara, enquanto ele estava embriagado, ele atingiu o rosto dela com uma frigideira, o que deixou ela muito assustada. Então ela pegou os filhos dela e foi embora, ela fugiu e só voltou depois para poder pedir o divórcio. E aparentemente o Joseph fez o mesmo com a Judith. Teve uma ocasião que ela comentou com um amigo da escola dela que o pai dela teria arremessado várias panelas na direção dela, acertando uma no rosto, que provocou um sangramento nasal. Conforme os abusos pioravam em casa, a Judith passou a ter hábitos nervosos, então ela passou a comer demais e ganhar peso por causa disso.
Ela chegou a arrancar os bigodes do gato dela, ela também arrancou os próprios cílios e em uma ocasião ela teve um colapso nervoso na frente da agente dela, a Ruth, que orientou a Maria a levá-la a um psicólogo infantil. E logo na primeira sessão ela foi denunciada ao conselho tutelar após a Judith ser diagnosticada com abuso físico e emocional grave. No entanto, a investigação foi abandonada depois que a Maria disse aos assistentes sociais que pediria o divórcio ao Joseph e que as duas se mudariam para um apartamento alugado na Panorama City. Porém, enquanto ela levava alguns móveis para esse local, o Joseph seguiu ela e descobriu a existência desse lugar. Ele também chegou a descobrir as intenções dela, os planos dela de se divorciar dele, o que deixou ele muito irritado. Então ele decidiu agir. Na manhã do dia 25 de julho de 1988, era uma segunda-feira, a Judith foi vista por seus vizinhos andando de bicicleta perto de casa. E essa teria sido a última vez que ela foi vista ainda com vida. À noite, enquanto ela dormia, o Joseph entrou em seu quarto e a bateu na cabeça com uma pistola calibre 32. A Maria conseguiu ouvir o barulho do disparo do outro quarto e correu para ir até o quarto da Judith para ver o que era, mas o Joseph a surpreendeu no corredor e atirou nela enquanto ela saía do quarto, assassinando as duas. E a perícia até hoje não conseguiu afirmar com precisão quando ocorreram os assassinatos, se foi na noite do dia 25 ou na madrugada do dia 26. Durante 2 dias, o Joseph permaneceu dentro de casa, agindo como se nada tivesse acontecido. Em um desses dias, ele até mesmo chegou a ligar e falar com o agente da Judith, dizendo que ele iria se despedir das duas e que logo ele iria embora. No entanto, no dia 27, ele despejou um galão de gasolina pela casa inteira e ateu fogo, queimando assim o corpo das duas. Logo depois, ele foi até a garagem da casa, onde se matou com um tiro na cabeça, usando a mesma arma que ele teria usado para matar sua família. A vizinha que havia conversado com a Maria algumas semanas antes sobre o comportamento do Joseph foi a primeira pessoa a ouvir o barulho da explosão. Aparentemente, nesse momento, ela estava em casa regando o jardim dela e assim que ela ouviu o barulho, ela chamou a polícia e ela disse que ela sabia que o Joseph havia feito aquilo, que ele havia matado as duas e tacado fogo na casa. No dia 9 de agosto de 1988, a Maria e a Judith foram enterradas no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, sem identificação em suas sepulturas. No entanto, em junho de 2004, os fãs da Judith criaram um fundo liderado por Nancy Kelly para arrecadar dinheiro para comprar sua lápide e de sua mãe. No ano seguinte ao de sua morte, em 1989, o filme Todos os Cães Merecem o Céu foi lançado, e ele foi o último trabalho de Judith, que dublou a personagem Anne Mary. É isso, gente, o caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. Hoje eu não apareci muito porque eu tô gripada e eu não tô me sentindo muito bem. A minha voz também tá um pouquinho rouca, tá meio ruim. Mas eu espero que isso não tenha interferido no vídeo. Lembrando que se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus. E um abraço.